O valor de um homem é medido pelo quanto de verdade ele consegue suportar. O problema não está em quem governa necessariamente, é em quem aplaude, né? E se você está aplaudindo é porque você está... E aí você busca um líder pela verdade que ele vai te mostrar ou para sentir alívio por ver nele os mesmos vícios que você vê em si mesmo? A gente busca as pessoas por afinidade. Então, se a pessoa é boa, você vai se atrair por afinidade. E isso vale também para as questões ruins. Burro não é mais quem não sabe ler, quem não se interessa. Burro é quem não consegue mais, nesse mar de informações, fazer a seletividade inteligente, roubando aí seu termo. Rapaz, eu vou fazer aqui um compromisso de ler o livro até o dia do lançamento. Olha aí, hein? Olha aí. Vou fazer esse compromisso com todos vocês, porque se eu falar isso, se eu não gravar isso, aí eu vou ficar enrolando. Agora é um compromisso. É assim que a gente faz as coisas, sabia? Que é assim que a gente cumpre as promessas também. Porque se eu não ler até lá, eu vou sair como um enrolado, como um mentiroso, né? Então eu já vou colocar aqui. E ó, quando sair esse episódio, vai estar faltando, cara, menos de 10 dias. Hein? Pois é, aí você vai aí nós vamos conversar aqui sobre o livro. Boa, nós vamos fazer um episódio, assim que você ler, nós vamos fazer um episódio sobre o autoliderança antifrágil. Promessa pra turma aí. Pois é, boa. Então, quem sabe até mais de um, a gente faz um por mas você vai entender aí, depois, lê primeiro, depois você volta. Mas, cara, como é que foi a semana aí? Ai, cara, a semana iniciou ontem, né? Mas foi boa. Mas era pra enganar, né? Que ninguém sabe. A gente lança sempre na quinta, mas na verdade começou ontem, né? Ninguém apareceu pra orar por mim ainda não, essa semana, sabe? Aquele cara lá. Você falou de orar? Fih, você brifou, contou a história, e não é que aconteceu comigo há uma semana atrás? Mentira. Rapaz, eu estava e não foi aí onde você falou, na região, não. Foi aqui. Do lado de casa, fui num restaurante aqui no final de semana. Cara, eu vi assim, ó, um menino novinho entrando com a mochilinha e olhou pra mim, velho. Posso orar pelo senhor? É mesmo, viu? Lá ele, o menino tava novinho, então. Lá ele. É mesmo, cara. O que aconteceu, cara, esse final de semana? O Glaucio tá com essa mente poluída. Ô, Yuri, corta essa parte de novinho conversa, aí. Tá dando ruim, cara. O Felca tá de olho na gente. Cuidado. Muito Felca, cuidado. pega o Glaucio. É mesmo. Então você caiu na pegadinha da oração. Mas o cara te pediu para devolver a oração? Você não quis ficar com o livro? Não, pediu não, mas ele... Cancela a oração. Não cancelou não, cara. Mas eu já sabia que ele ia tirar o livrinho da mochila, né? Você viu, né? Você reparou bem a mochila, né? Mas vou ser sincero, achei bem mecânica a oração dele. Talvez não fosse o mesmo. Eu achei uma bem decoradinha, assim. Decorado. É. Entendi. Não foi com aquele fervor. Foi não senti a presença do Espírito Santo, não. Do Neida. É mesmo, não senti a presença do Espírito Santo. É isso mesmo, produção? Uai, achei. Ele invocou lá o Espírito Santo, mas eu não senti. O cara brinca com coisa séria, o senhor, me perdoa. Não, filho. Na verdade, Deus se agradou porque eu fui honesto aqui, fui sincero. Meu cara, Deus. Você já percebeu que a nossa resenha a gente não consegue falar nada leve? Ou ou é bobeira muito pesada. Pô, pega leve, Glaucio. Ai, velho. Conta uma história leve e tranquila do final de semana. E faz. A minha santinha tá aqui do lado, Santo, perdoa, viu? Essas vozes que Adianta soam não. na cabeça do vidro. Adianta não. Tá devendo muito. Perdão aí. É mesmo, velho. Ó, vou ver aí quanto tempo. Já passou uns 15 minutos aí. O menino vai custar editar esse negócio lá, velho. Pelo amor de Deus. Não consigo nem ver o tempo que passou. Mas vamos embora. Para de conversa fiada, Glaucio. Vamos, velho, vamos. Peraí, deixa eu ajeitar minha postura aqui, porque senão daqui a pouco eu tô lá assim. Tá só minha testa conversando aqui. E aí, galera? Reclamação da galera. É mesmo, reclamação da galera. Por que o Glaucio abaixa lá pra falar? Reclamação da galera. Igual a câmera, igual a luz. Aí, falar nisso, cara, tem que providenciar a luz divina pra ficar aqui uma... Tem um amigo meu que ora por você, se quiser. Mas depois tem que comprar uns livrinhos. Isso é bom? Depende de quem recebe, né? Isso é bom? Que bom. Ai, meu Deus, vamos começar logo esse episódio? Vamos, Vitor, vamos. Fala aí, o que nós vamos comentar hoje? Ó, pensando aqui, como eu te disse mais cedo, não pensei em pauta nenhuma, como sempre a gente não... Como sempre, os caras são avacalhar demais, velho. Mas pensei, cara, num tema super
super aí na atualidade, por tudo que tá acontecendo. Olha essa loucura aí, pode citar qualquer coisa. Se você falar assim, olha essa loucura aí, vai vir um monte de coisa na cabeça da galera. Ah, tal coisa, tarifaço do Trump, é o Felca, o pessoal expondo criança. Ou seja, o tema é, Láucio, uma pergunta pra gente discutir aqui. O que está acontecendo com o mundo? De onde surgiu essa pergunta? Além dessa loucura que realmente a gente se pergunta, veio de um artigo que eu li do Hayek, que ele fala sobre por que os piores chegam ao poder. Rapaz, esse cara é polêmico, esse Vitor, viu? Meu Deus do céu. Ô, jovenzinho polêmico esse, bicho. Meu Deus, os piores chegam ao poder, depende, né, da visão, né? Vai ter, para alguns, vai ser, os piores são os melhores. Então, é bem polêmica essa pergunta aí. É isso aí. E a primeira é bem ampla, por sinal, o que está acontecendo com o mundo. Sei lá, velho, está acontecendo um monte de coisa. A gente vive em 2025 com o cérebro programado para 5.000 antes de Cristo. Às vezes é esse o problema, entendeu? A gente atualizou o mundo exterior, mas não atualizou o interior. A cabecinha não está acompanhando não, filho. Aí fica difícil, né? Porque... Mas, cara, por que eu fiz esse link do que está acontecendo com o mundo com o que eu li desse texto do porquê os piores chegam ao poder? Será que estamos, atualmente, essa loucura do mundo hoje, vivendo uma crise de lideranças? Pode ser. Porque, na realidade, a gente tem muito acesso a dados, né? E a gente, talvez por esse motivo, a gente nunca viveu tão confuso. E essa confusão interna é que nos faz colocar pessoas no poder que não necessariamente são as melhores, como você comentou. Uhum. Tudo vai partir desse ponto, na minha opinião. Acesso a dados em excesso e essa confusão, esse conflito interno o tempo inteiro, né? E aí a gente vai voltar em alguns pontos de algumas conversas que opiniões rápidas substituíram as nossas reflexões mais profundas. Justamente por um outro ponto, fazendo um link, né, com algumas conversas, com algumas considerações que a gente inclusive já fez aqui, que os likes viraram unidade de valor. Então, você está apressado demais externamente, mas você está com o cérebro programado para atuar com a cabecinha de 5.000 antes de Cristo, como eu brinquei aqui. Perfeito. Não, o problema, Vitor, não é falta de respostas, é o excesso de respostas para as perguntas mal formuladas hoje em dia. Talvez muito bom. Muito bom. Tem um livro do O Guia dos Mochileiros das Galáxias. Tinha que você falar o Guia dos Mentirosos. Mesmo, meu parceiro? Eu nem sabia que existia um livro, O Guia dos Mentirosos. Eu aqui agora, não sei, deve existir, porque você falou o Guia do Mu, falei, o Guia dos Mentirosos é mesmo, tá vendo? Cérebro acelerado. Exatamente. Não, mas é o Guia dos Mochileiros das Galáxias, cara. Não sei se você já leu, mas é um livro infanto juvenil, de ficção científica, e é meio comédia, assim. E interessante lá, nessa linha que você falou, eu acho que a gente não faz mais boas perguntas, não sei nem se a gente um dia já fez. Lá ele brinca que tem uma espécie de extraterrestres que inventaram uma máquina que chama o Pensador Profundo. E aí o Pensador Profundo ficou não sei quantos bilhões de anos pensando sobre e processando para poder dar a resposta do sentido da vida. E aí chega o dia em que o Pensador Profundo, aquela máquina que eles criaram, vai dar a resposta. A resposta é 42. Aí se juntam lá todo o Senado da galáxia, e aí eles, 42, vamos avaliar. E aí eles saem com a seguinte conclusão. Qual era a mesma pergunta? A piada desse livro, nessa parte, cara, a gente não sabe nem perguntar direito. Então, acho que vai muito na linha do que você falou. A gente está vivendo, talvez, uma enxurrada de respostas que talvez não sirvam para nada, porque a gente nem sabe o que procurar, a gente nem sabe o que perguntar. Exatamente, cara. Legal, assim, a visão e a história como um todo, porque talvez nem só a questão das perguntas, mas as conexões. Estamos conectados e solitários. A internet, ela trouxe um acesso muito grande. A gente criou muitas pontes digitais, mas a gente cavou vários abismos emocionais, mentais, enfim. Então, hoje a gente conversa muito sobre várias coisas, mas a gente se conecta pouco com cada uma delas. E aí, por esse motivo, a gente cresce a nossa solidão mesmo no meio de tantas coisas e de tantas pessoas. E aí, eu acho que isso facilita muito essa programação mental para perda de conexão e perguntas bem feitas. Cara, isso talvez é o que nos deixa
bem mais propensos a acreditar em líderes ruins ou líderes falsos. O que eu vejo hoje, Glaucio, nessa linha que a gente está falando, é que por que os piores chegam ao poder? E hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca a gente está muito mais vulnerável e expostos a sermos enganados, devido a esse mar de informação, como você colocou. E pensando nisso, parece que os valores mudaram um pouco e as pessoas não buscam mais serem líderes de verdade. Elas buscam ocupar cargos que aparentam ser de liderança. É uma busca frenética por cargos. Eu preciso mostrar, eu preciso pôr selo nas coisas. Eu preciso pôr selinho no meu perfil. Eu preciso ter quantidade de curtidas. E quando vê, essa pessoa que tem selinho, quantidade de curtidas, premiações diversas hoje em dia, ela nunca foi e nunca será um líder. Mas as pessoas a consideram como tal, por causa de selos vazios. Legal, cara. Mas olha só, vamos lá. Se a gente fizer uma retrospectiva, Platão, ele já falava que a política, inevitavelmente, atrai os ambiciosos, não os sábios. Se você pega lá Maquiavel, O Príncipe, né? Ele ensina que, aí é um livro também, né, mais voltado para o contexto, ele ensina que quem busca poder não pode ser ingênuo, que a virtude política ela não é bondade, mas a habilidade de manipular, de iludir, de conquistar apoios, ou seja, os piores, como você colocou aqui, chegam ao poder porque eles estão dispostos a fazer o que os melhores se recusam a fazer. Perfeito. Entendeu? Então, esse é o grande ponto, né? Na verdade, isso não é um aspecto novo. A gente só vê isso com maior intensidade porque hoje a gente tem vários gatilhos e a gente vive num contexto que a informação chega muito rápido para a gente. Mas se não fosse isso, a gente não imaginava que a gente vive isso. Como no passado a gente sempre viveu. Então, esse é o ponto, né? Hoje a informação ela só chega mais rápido. Essa que é a grande diferença. Então, e aí tem um outro ponto, cara. Em democracias, as massas elas escolhem os líderes que se parecem mais com elas e não necessariamente essa massa ela é melhor, ela é pior porque ela é ingênua, né? Então assim a gente falou alguma coisa aqui que até saiu um corte recente sobre um dos nossos episódios que não necessariamente os brilhantes é que vão se dar bem, porque nem sempre a pessoa brilhante às vezes ela não consegue se conectar. A linguagem dela não é tão acessível. E aí, os piores, que a gente às vezes comenta, eles são os mais parecidos com a população e eles geralmente falam a linguagem da emoção. Por isso que eles se conectam tão facilmente com a grande massa da população. Perfeito. Cara, concordo muito. E isso está em linha, isso que você falou, né, citando esses filósofos, está em linha com o que o Hayek fala no artigo dele, que ele vai explicando exatamente isso, né? Que os piores vai chegando mais longe porque eles ultrapassam limites e matam valores que a pessoa boa não está disposta a matar. Ela quer conservar aqueles valores, aqueles princípios. As pessoas más, ou os piores, eles não têm esse escrúpulo ou esse limite. E aí ele até tem uma frase muito legal que ele diz: o caminho mais rápido, nesse artigo, né, o caminho mais rápido para o poder é agradar os instintos mais baixos das pessoas, que é exatamente o que você falou. Ou seja, eu não preciso ser inteligente, eu não preciso entregar valor, eu preciso aguçar os instintos mais baixos, os instintos mais animalescos dessas pessoas, porque a massa, a coletividade, geralmente ela não escolhe líderes, ela escolhe cúmplices. Aquilo que ela olha e os vícios dela se refletem naquele líder e ela se sente aliviada. Porque se o líder tem os vícios, não importa que eu os tenha também. E eu acho que o que piorou nessa era é que, igual você disse, né? Isso sempre existiu. Pessoas que manipulam, líderes. Mas eu acho que agora nós chegamos numa era, devido à amplitude de acesso à informação, que a gente escalou isso. E aí a gente tem líderes que concentram um poder muito grande em cima de uma coletividade muito grande. Excelente, cara, excelente. Você trouxe um contexto de visão psicológica e social. E aí você colocou um ponto importante nessas pessoas, nesses falsos líderes, que é a ambição sem freios. Então, são pessoas extremamente egocêntricas, narcisistas, e geralmente esse tipo de pessoa é que tem mais fome de poder. E aí, automaticamente, isso já as coloca em vantagem contra os que têm escrúpulo, né, cara? É basicamente isso. Aí existe um fascínio pelo carisma também, porque o líder ruim,
ele entende que o público dele prefere mais a emoção do que a razão. Então ele tem uma habilidade muito maior de manipular narrativas que pesam mais a favor dele do que efetivamente governar bem, né? E por outro lado, você tem a apatia dos bons. O cara que é sábio, que é íntegro, que é justo, ele não quer entrar nesse jogo sujo. Então ele vai automaticamente abrir mão do poder e o resultado é esse que a gente tem aí, né? Que o cara quer menos o poder e raramente ele vai conseguir chegar lá mesmo, porque ele não quer abrir mão dos valores dele. Então esse que é o, Muito esse que é bom. o texto, né? Então, exatamente. Então, assim, no final das contas, quando você vai analisando nessa conversa nossa aqui, tô pensando junto com você aqui, na verdade, a crise dos líderes, ou a crise de liderança, né, o que está acontecendo com o mundo, é uma crise de liderança, na verdade, ela é uma crise da incoerência da sociedade. Porque o que eu vejo, Glaucio, são as pessoas exigirem integridade, como nunca antes. Não queremos integridade, queremos honestidade. Mas o engajamento deles, e hoje a rede social expõe o que engaja de verdade, é com escândalos. A gente exige, cara, as coisas bem estruturadas, coisas inteligentes, que as pessoas sejam inteligentes, estudem. E o que dá engajamento é aquilo que menos inteligência tem. São as coisas de entretenimento barato. Nesse mercado da atenção aí, a gente vê que o conteúdo que mais viraliza é o conteúdo vulgar. E na política, o discurso mais vazio, ou aquele que apela para os instintos, né, igual o Hayek falou, é o que vence. Ou seja, a crise talvez não é da liderança, é das massas. Isso aí. Exatamente. Não é o poder que corrompe, né, cara? É a alma corrompida que deseja o poder. E isso tem afinidade com as grandes massas, como você comentou, né? A gente está falando que isso é um teste supremo do caráter das pessoas. Então, os fracos é que vão revelar essa podridão, né? E os fortes, por outro lado, eles vão revelar o dever. E o dever, ele é menos importante aos olhos da sociedade do que essa podridão, essa superficialidade que você mencionou aí. Perfeito. Então, é mais ou menos isso, né? Cara, perfeito, perfeito. Tem um exemplo até recente, que aí foi de outro artigo que eu estava lendo sobre o Perón da Argentina lá, Juan Perón, que na época em que ele competia para assumir o poder, haviam políticos muito bem preparados para assumir. Mas o discurso desses políticos era complexo demais para as massas engajarem com aquilo. E aí o Perón fez exatamente o que o Hayek fala sobre os piores subir ao poder. Ele começou a apelar para frases superficiais, emocionais, eu contra eles, o inimigo são os ricos, e, cara, ele ganhou de lavada, e a gente sabe qual que é o desfecho, né, da história. Hoje, olhando para trás, a gente sabe, né, o Perón praticamente arregaçou com a Argentina, né, destruiu um país. Legal. Cara, a história se repete, né, Vitor? Império, república, democracia, empresa, a gente vai sempre ver de uma forma geral, os mesmos rostos chegando ao topo. São os vaidosos, ambiciosos, os muitas vezes corruptos, né? Quase sempre inconsequentes. Exatamente. Então, isso não é, na realidade, só uma pergunta política. Você concorda? Ela é uma pergunta filosófica, psicológica e existencial. Se a gente mergulhar na raiz do fenômeno como um todo, é isso, né? Assim, a gente está muito mais voltado para tentar evitar que a mediocridade ambiciosa continue governando o destino coletivo. Então, é só olhar para a história, cara. Se a gente olhar para os estoicos, né, para os filósofos de forma geral, eles já debatiam isso. Cara. É verdade. Só que é aquilo que a gente estava conversando, né? Só que naquele mundo menor, que era a amplitude que eles conseguiam atingir. Sim. E hoje, cara, né, um líder consegue atingir o mundo inteiro pela rede social. Perfeito. Platão tem o dilema do filósofo rei, né? Que é justamente isso: o poder atrai quem mais o deseja, mas nem sempre quem mais está preparado. Muito bom, cara. E o pior é assim, né? Quem sobe ao poder são os piores, e quem estrutura os sistemas de poder são aqueles que já estão lá. Ou seja, eles fazem de tudo para se permear. Então o sistema ele já vem viciado, contorcido, todo destruído. Como sair desse
lupa. Exatamente, cara. A gente está seguindo quem nos encanta, não quem nos guia de verdade, né? Basicamente, é esse resumo aí do que você comentou. É interessante isso que você citou, porque eu fico pensando na história, né, de Jesus Cristo, porque ele realmente, quando falavam de um Salvador, você vai ler a história, muitos achavam que era um Salvador e um rei que ocuparia o cargo. Olha, gente, aqui fazendo a diferença de cargo e líder. E ele, na verdade, abriu mão de qualquer cargo que ele teve a chance de ocupar. Todas as vezes que tentavam lhe dar uma insígnia, um broche, um cargo, um selinho, ele negava. Porque se você for ver a história de Jesus Cristo, é incrível, né? Como ele negava os cargos para manter em si a essência do líder que ele deveria ser. Uhum. Então, isso meio que desencantou muitas pessoas que esperavam um Salvador, igual você disse do encanto. No início ele não encantava ninguém, né? As pessoas queriam alguém com a espada na mão, alguém com um discurso fácil, e o que ele fez foi totalmente na contramão disso. Legal, cara, legal. Você tocou na religião, né? Eu lembrei aqui do aspecto da teoria da subversão, de Yuri Bezmenov, que é um ex-agente do KGB, foi um ex-agente do KGB, e ele traz, né, como que o universo cara, aí é a parte política da coisa mesmo, né? Como que as grandes narrativas perderam força. A gente está falando de religião, família, política, trabalho, pilares que deveriam dar mais sentido à sociedade, mas estão em constante crise. E cada vez mais, no lugar dessa proposta, desses pilares, vieram microidentidades, o individualismo e um vazio de propósito. Então a pergunta passa a ser não mais quem somos, mas quem eu sou hoje. E aí a gente vem nesse universo de rede social, de internet e afins que trocaram catedrais pelo feed, né, que esqueceram do porquê eu estou vivendo isso. Então a teoria dele me diz muita coisa, porque é uma estrutura de fato montada para quebrar todos esses pilares da sociedade e nos deixar cada vez mais vulneráveis de fato para sermos governados pelas pessoas ruins, como a gente comentou aqui, né? Qual é o nome mesmo lá que a gente usou? Não é pessoas ruins, não, é os... Pessoas bostas. Exatamente. Do Ney, do cara. Tô tentando achar, cara, um outro sinônimo aqui, né? Não, pô, não sei ruins, não, como é que é? Meu Deus. Yuri, dá uma moral aí, velho. Conta esse cara do negócio. Meu Deus, meu Deus. Eu tentei. Mas é isso, né, cara? Assim, vamos falar. A abundância, ela criou novos problemas, né, Vitor? Desde sempre. E a abundância não só de acessos a redes sociais, à internet, a abundância material até, né? E ela acabou trazendo vícios, obesidade, distração, esgotamento mental, problemas de excesso. Olha que interessante isso, né, cara? Os problemas de excesso substituíram os nossos problemas de escassez. Olha que coisa louca, né? Caramba, é louco mesmo isso aí, né? Você vê que antes, em alguns países, o problema é a obesidade, é o excesso de comida. Não, olha, é exatamente isso, cara. Antes, a gente tinha um problema de escassez de comida. Hoje a gente tem um problema por excesso de comida, né? Pô, antes você tinha lá, não, hoje a gente ainda tem, claro, né, cara, essa questão da nutrição e tal, mas na maior parte aí a gente está morrendo por excesso de comida, obesidade. Antes a gente tinha problema por escassez de informação. Hoje a gente tem um problema de excesso de informação. Os extremos, né, que a gente sempre fala. Os extremos, exatamente. Extremo gera abismo, né, cara? Problema de excesso que substituiu o problema de escassez. A gente nunca sabe trabalhar e viver em equilíbrio nas questões, né, cara? Esse ponto, inclusive, que você falou aí do Baryshnikovsky, aí da KGB, eu esqueci o nome. Ah! Yuri Bezmenov, rapaz. Baryshnikov, meu Deus! Baryshnikovsky é um bailarino russo, velho. Aí que eu errei. É mesmo, cara. É mesmo. Putz, essa foi boa. Essa foi busca, esse escavushka. Não, eu achei interessante o que você falou, cara, porque tem algo que eu sempre pensei, ó, se eu quero compartilhar com você, que não é um raciocínio tão simples, e de novo, já que a gente fala de coisas aqui, que a gente gosta de refletir e ir a fundo,
quero compartilhar com você. Eu sempre pensei nisso que você falou sobre o mundo, a individualidade e a coletividade. Sempre ficou nesses dois extremos, né? A gente vive pelo coletivo ou a gente precisa viver na individualidade? E assim, vou tentar resumir o que eu penso a respeito disso, para a gente discutir isso, que talvez isso seja algo que nos leve à crise. Tem aqueles que dizem, você precisa viver pela coletividade a todo custo. O bem do todo é mais importante do que o seu bem. E tem a outra vertente, o outro extremo que diz, você precisa pensar em si primeiro. E em si a todo custo, que para mim é a individualidade egoísta. Eu penso que há um meio termo nisso, e o meio termo para mim, eu chamo de a individualidade pelo coletivo. E o que resume essa individualidade pelo coletivo de forma simples, cara, para tentar estruturar o raciocínio. Imagina que você e uma pessoa do seu relacionamento, você pensa em você primeiro antes dela, ou em detrimento dela, ou você sempre pensa somente nela. E aí tem aquela frase, eu cuido de você, ou eu esqueço você e cuido de mim. A frase intermediária para mim é, eu vou cuidar de mim por você, e por favor, cuide-se por mim. Esse para mim, cara, é o equilíbrio ideal e muito difícil de encontrar na vida. Rapaz, o cara que baixou foi o São Longuinho. 3 pulinhos resolve essa questão. Mas, cara, bem interessante esse negócio, né? Vamos para uma questão, Vitor, de que é muito mais fácil conquistar o externo, muito mais fácil conquistar impérios do que conquistar a si mesmo. Uhum. Isso vai para todas essas questões que você mencionou aí, incluindo essa questão dos relacionamentos, né? É muito mais fácil você conquistar uma pessoa do que você conquistar a si mesmo e entender a si mesmo, muitas das vezes, porque quando a gente entra nesse contexto de relacionamentos e poder, seja lá o que for, isso é o espelho que revela quem você é e o que você de fato deseja. Agora, eu gostei muito da tua consideração de, cara, legal isso, né? Esse pode ser um caminho bem interessante. Se cada um cuidar de si, né? Se cada um, vamos pensar no relacionamento como você colocou, se eu cuidar de mim, na realidade, eu estou buscando o melhor para a pessoa que está do meu lado, né? Porque se eu cuido da minha saúde física, mental, se eu cuido das minhas palavras, se eu cuido da minha inteligência, eu estou me tornando cada vez melhor, não só para mim, mas para o outro que está do meu lado. Perfeito. E isso vai ter um reflexo no coletivo, isso vai ter um reflexo no relacionamento e na sociedade como um todo. Então, gostei bem, assim, da proposta, né, cara? Não é cuidar-se em detrimento do outro, é cuidar-se pelo outro. Isso. É sutil, mas a diferença é enorme. Muito legal, gostei bastante, cara, gostei bastante mesmo. Bem, essa proposta, ela é bem-vinda, né? Talvez se a gente tiver isso com um critério maior, uma consideração maior no nosso dia a dia, talvez a sociedade seja melhor. Mas você vê que não foi nem fácil para eu explicar isso. Então, é um discurso, por exemplo, vou me candidatar aqui a qualquer cargo de liderança em que eu precise engajar um público. Cara, você acha que esse discurso vai engajar alguém? O discurso que engaja é, cuide de si mesmo, entendeu? Esquece o outro, você é mais importante. Bom, beleza, aí eu mobilizo uma galera, porque é um curso fácil, simples, ninguém precisa pensar demais, ninguém precisa encontrar nenhum critério ou limite para isso, é só ir vivendo. Sim. Ou eu vou ao contrário, pense no outro, tal, que você vê que são as vertentes que vão crescendo, né? Nas redes sociais você vê que quem vai para esses extremos é quem são os grandes. É porque isso é um teste de caráter, né, cara? A maioria das pessoas falha, é porque não tem virtude. Então, esse é o grande ponto. E isso não só em governos, mais uma vez, mas no mundo corporativo também. E aí a gente entra naquela esfera dos bajuladores, sobem sempre mais rápido que os competentes, exatamente por isso. Perfeito. O poder, ele se torna uma premiação para quem joga o jogo da política interna, não para quem está entregando valor real. Cara, muito bom. Mérito, ele sobe, tem até uma brincadeira dessa, que o mérito ele sobe de escada, a esperteza pega o elevador. Muito bom. É mesmo, nossa. Isso aí é Gonzaguinha, não? Aí os caras brincam com... Meu Deus, os caras brincam com tudo, velho. Não, brinca com liderança religiosa, com liderança política. Meu Deus. Aqui foi uma brincadeirinha saudável, tá, galera? Que eu, inclusive, eu gosto muito da doutrina espírita.
Sou um estudioso dela. Inclusive, eu fui recentemente à casa de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, o Lar dos Xavier, eu sempre gosto muito de ir lá. É mesmo? É mesmo. Bem aqui perto, cara, do lado, né? Ele nasceu, na realidade, em Pedro Leopoldo, e aí tem a casa como museu aqui, e Uberaba também tem um museu. Oh, que legal. Que ele foi, inclusive, enterrado em Uberaba, né? Você é um estudioso mesmo, sabe bem. É mesmo. Mas vamos voltar aqui para o assunto sério, né, cara? Assim, e os caminhos para resistir a tudo isso, né, cara? A gente precisa ter um engajamento cívico, né? Não se omitir. Educação crítica, a gente saber distinguir discurso de manipulação, o autoconhecimento, como a gente sempre fala, né? Evitar buscar o poder como compensação de carências pessoais. Eu acho que isso é importante. E uma coisa... E de virtudes, né? Você falou, até para complementar o que você mesmo acabou de falar, sobre a gente tentar substituir virtudes com coisas materiais. Então, por exemplo, ter um cargo não está diretamente relacionado à sua virtude. Ter dinheiro não faz de você virtuoso, necessariamente. Perfeito, perfeito. E a coragem de se posicionar, né, cara? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, é um desafio enorme de se posicionar na vida, né? Então, quando os bons se calam, o palco fica livre para os piores. Ah, lembrei, era isso. A gente falou dos piores, eu estava chamando de ruins. Estou tentando lembrar, né? Não, os ruins, não, é os piores que a gente usou. Aí o cara, qual que é o termo que a gente usou mesmo? Os bosta. É porque tem uns que merecem. Ai, cara, então é isso, né? Se a gente quer líderes melhores em qualquer esfera da nossa vida, a gente tem que parar de aplaudir só quem sabe gritar mais, né, Vitor? Seja dentro das organizações corporativas ou dos governos, né, como um todo. A gente geralmente procura tomar cuidado, procura pessoas muito parecidas conosco, mas às vezes o que a gente precisa são pessoas diferentes que nos mostram as nossas fragilidades. Sim, é o que a gente fala do atrito, né? E aí tem que ter coragem, né? Como diz o Nietzsche, né? O valor de um homem é medido pelo quanto de verdade ele consegue suportar. Rapaz, isso, hein? E aí você busca um líder pela verdade que ele vai te mostrar ou para sentir alívio por ver nele os mesmos vícios que você vê em si mesmo. Isso aí. O problema não está em quem governa necessariamente, é em quem aplaude, né? E se você está aplaudindo é porque você está tendo os mesmos vícios que esses caras, na grande maioria das vezes. Exatamente, exatamente. É por isso que a idolatria, ela é complexa, né, cara? Quando você idolatra político, por exemplo, é algo bem ruim, porque um político idolatrar alguém é admirar a pessoa como um todo. E quando você admira alguém como um todo, você admira também as falhas, as coisas ruins que essa pessoa carrega. E você aceita isso, e aceitando isso, você acaba replicando na sua própria vida, inclusive as coisas ruins. Por isso que a idolatria é complicada. Políticos, lideranças, a forma de se olhar para eles é de uma forma analítica. Nunca de uma forma de idolatria. Muito legal, cara. Exatamente isso. Quem não se domina, busca dominar os outros. E o cara que não se domina que possui grandes falhas. E aí, exatamente nesse campo que ele vai buscar o domínio alheio e a grande massa vai enxergar aquele cara como um espelho. Porque na grande maioria das vezes, a gente tem o que existe de pior na gente, é o que existe de pior nos outros. A gente é como um espelho um para o outro também, né, cara? Assim, e são questões afins. A gente busca as pessoas por afinidade. Então, se a pessoa é boa, você geralmente, se você é bom, você vai se atrair por afinidade. E isso vale também para as questões ruins. E o que pesa mais são coisas ruins, infelizmente. Coisas ruins, né? É muito mais fácil um vício destruir sua vida do que uma virtude te elevar. Na verdade, você precisa de um conjunto de virtude e segurar essa virtude durante muito tempo para sua vida ir melhorando. Agora, o vício, cara, é igual uma machadada na árvore. De uma vezada só, já era. Você tá caindo. E isso que você falou é interessante. La Rochefoucauld tem uma frase muito legal que ele diz: cada um de nós enxerga nos outros as mesmas falhas que os outros enxergam em nós. Na verdade, às vezes, a falha que a gente está criticando no outro é a falha que nós carregamos, mas não queremos admitir. Porque aí a gente põe a culpa no coletivo. A sociedade, ela é corrupta. Então, para eu não falar que eu sou também, que eu faço parte, eu dou um nome do coletivo qualquer. A sociedade a família a empresa
E aí parece que eu me tiro desse coletivo. Eu passo a esquecer que eu faço parte também, né? Perfeito. Famosa filosofia do Homer Simpson, né, meu amigo? A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. Ela funciona bem, né, para o alívio de consciência. Exatamente, exatamente. É isso. Agora, para os finalmente, Glaucio, quero que você responda, então, a pergunta inicial. O que há de errado com o mundo? Tudo. Tudo e nada. Nada e tudo. Conclusão triste. Exatamente, exatamente. Cara, mas é tudo porque isso engloba o coletivo. E a gente está falando que o coletivo ele é uma soma da nossa individualidade, cara. Uhum. Então, é aquilo, cara, você foi muito cirúrgico, isso aqui vai me deixar pensando por muitos dias, né? Cara, cuide de si, que automaticamente você está cuidando do todo. Cuide de si. Eu vou cuidar de você. Cuidar de você, cara. Cuida de você mesmo. Ô, Vitor, tava você e sua namorada, né? Eu vou cuidar de você. Não, cuida de si, que aí automaticamente você está cuidando de mim também. Né? Você está se tornando uma pessoa melhor e isso vai me impactar positivamente. Cara, é isso. É por isso que o nome do meu livro não é liderança. Não é você sair ajudando os outros a revelar. Não tem uma forma para ajudar os outros. A forma começa em si. Eu cuido de mim por você. E você cuida de você por mim. Para mim, esse é o caminho perfeito de uma sociedade que dá certo. Só é um tom difícil de encontrar. Exatamente, cara. Muito legal. Autoliderança. Vou cobrar a promessa, hein? Galera. Deixa eu vou dia 13 eu vou até pôr, mas eu tenho que correr aqui, viu? Eu vou até pôr aqui, cara. No lugar de almoçar, eu vou ler. O cara vai chegar no último episódio, então, falar do livro, e vai estar magrelo, raquítico, porque o cara não tá comendo. Deixa eu pôr aqui, cara. Vou pôr aqui na agenda aqui, ó. Lembrete. Glaucio, eu gosto de você. Cuide de si. Almoço e jantar. Pelo livro. Leitura, autoliderança. Sigam o exemplo do Glaucio, galera. Comprem um livro e leiam no horário do almoço. Dá para comer e ler ao mesmo tempo. É mesmo, Vitor. Tá aqui, cara. Tá na agenda aqui agora. Eu vou pegar firme aqui. Eu vou depois até tirar ele ali do fundo do baú. O cara jogou meu livro lá no... Ih, rapaz, a câmera até embaçou. Você vai falar mal, ó. Peraí. Deixa eu desligar a câmera aqui para pegar o livro, quer ver? Rapaz, tá aqui guardadinho aqui, bonitinho, cara. Tá aqui na gaveta. Tô vendo, o cara desligou a câmera porque ele teve que levantar a cama, porque o livro tá debaixo do pé da cama. Agora ele tá limpando o livro. Rapaz, que isso? Respeita a minha história, meu irmão. Respeita a minha história. Estratégias para uma vida invencível. Victor de Almeida Moreira, Xavier Gonzaga. Lee Spector. O cara fala muita borracha, é uma coisa impressionante. Dá não. Eu queria, a princípio, quando a gente convidei para o podcast, falei, vamos falar sério, né? Vamos uns papos legais, profundos. Mas não dá, né? Não dá. A gente sempre fala muita borracha, mas fala muita coisa boa também. Dá para aproveitar alguma coisinha. Dá para aproveitar. Deixa eu te falar uma coisa também, então, pra gente encerrar, o que há de errado com o mundo, eu acho que é a falta de assumir responsabilidade. Nessa linha do que a gente tá falando, sabe o que eu tenho visto muito, Glaucio? Então, uma crítica social aqui, ó. Mentira, não é social, não. Uma crítica mesmo ao modelo que tá se formando, cara. Eu vejo as novas gerações ou as pessoas se apoiando muito nas suas condições e querendo se colocar como, eu sou um bosta mesmo, igual a gente tava falando aqui. Eu sou um cara ruim mesmo, não precisa esperar nada de mim. Sabe, cara, as pessoas parecem não querer mais assumir responsabilidade. Antes de se falar, nas reuniões que eu participo, muitas vezes as pessoas, olha, eu vou falar aqui, não leve em conta, ou o que eu vou falar não é importante. A pessoa, ela se desvaloriza antes, para que não se espere nada dela. A pessoa tem medo de assumir a responsabilidade, cara. E falar algo com firmeza. Parece que o mundo, as pessoas estão perdendo essa firmeza. E isso me preocupa bastante. Legal, cara. Bem pontuado isso. Mais uma vez, né, Vitor? É a abundância de informação. A abundância criou novos problemas, inclusive nesse aspecto. Porque se eu tenho abundância de informação, o mundo ele se torna tão acelerado que o cara ele não tem tempo, ele não se dá o tempo de se questionar o que está ao redor e mergulhar em algumas coisas com profundidade, porque aí quando ele mergulha naquilo, realmente ele vai ter
uma reflexão para validar o que ele está falando e falar com segurança. Mas como tudo é muito raso, o cara está o tempo inteiro, ó, que eu vou falar aqui, ó, não leva em consideração, não, tá? Porque ele não tem essa segurança justamente por esse motivo. Abundância, excesso. E aí, como é que ele vai garantir, validar? Ele fala com medo, né? Muito bom. Volta naquele episódio que a gente falava sobre as pessoas têm cada vez mais amplitude e menos profundidade, né? Exatamente. E aquela frase que a gente citou aqui no decorrer do episódio, que antes a gente tinha problemas de escassez, era a falta, eu não tenho informação. Então, se eu não tenho informação, para eu conseguir me aprofundar, é um desafio muito grande. Agora eu tenho problema de excesso. Agora eu tenho muita coisa para ver e aí eu não consigo canalizar minha energia naquilo que de fato eu gostaria ou que eu preciso dentro do meu contexto, seja de empresa, familiar, de escola, de estudo e afins. É igual isso aqui, cara, a gente está num contexto de episódios, né? Vamos lá. Ser bem transparente com as pessoas, com os nossos ouvintes. Aí você vem aqui e fala né, eu não estou dizendo que são todos, né? Mas quando a gente se você pegar estatisticamente quantas pessoas nos assistem do início ao fim do episódio, para ter uma cadência, para ter uma conexão das informações, é muito baixo. Uhum. Agora, vai lá e vê nos cortes quantas pessoas assistem, porque o corte é rápido, é fácil, mas naquele corte o cara não conseguiu, às vezes, pegar a essência do que a gente queria passar. Cara, perfeito. Para mim, baseado numa ideia que eu li no livro de Daniel Levitin, que chama A Mente Organizada, que é um pupilo do Kahneman, ou um aluno dele, os novos analfabetos, ou os analfabetos do mundo moderno, do futuro, não são mais aqueles que não saberão ler, são aqueles que não saberão selecionar as informações corretas nas quais ele precisa se aprofundar. Pô, muito legal, cara. Eu resumiria isso em 2 palavras: seletividade inteligente. Perfeito, dá até o título de um livro, já registra aí pra gente escrever. Dá sim, com certeza. Cara, teve um episódio recente, não sei se é tão recente assim não, é recente na minha cabeça, né, porque eu assisti tem pouco tempo, o Walter Longo, ele teve num episódio aí de algum podcast famoso e tal, e ele estava falando justamente sobre isso, né? Como que a sociedade está emburrecendo. E aí vai muito a ver com o que você comentou aí, por essa falta de conexão e interesse das pessoas. Porque a gente está, na verdade, mudando o patamar do que chamamos de, entre aspas, burrice. As pessoas podem até falar assim, não haverão mais burros, porque todos saberão ler, todos terão acesso à informação. Mas a gente subiu o nível agora. Burro não é mais quem não sabe ler, quem não se interessa. Burro é quem não consegue mais, nesse mar de informações, fazer a seletividade inteligente, roubando aí seu termo. Rapaz, olha, isso aí dá um título de um livro, hein? Como a galera não assiste até o final, ninguém vai saber. Eu vou patentear isso aqui, vou patentear isso. Boa. Aí, meu amigo, isso aí. Bom, é isso, né? Então, já que nós estamos numa guerra de informações, de tempo das pessoas, a gente não vai postergar tanto, porque aí a gente vai voltar no que nós sempre falamos aqui, da brevidade inteligente. Para a gente ser reconhecido, Vitor, no mundo de hoje, a gente não pode mais falar por 2, 3 horas, não, que ninguém vai ouvir. Né? Nós temos que falar rápido e fácil. Vai ter um cidadão ou outro, que a gente preza muito, que vai ouvir o nosso episódio completo, fazendo sua caminhada, fazendo seu exercício físico de 1 hora. Que até isso estão questionando hoje, sabia? Não é mais para fazer 1 hora? Não é. Diz que 1 hora de exercício não é necessário, não. Você tem que fazer 10, 20 minutos, tá ótimo. Olha o nível que nós chegamos, cara. Você entra aí no Instagram, toda hora aparece, né? Faça seus exercícios por apenas 10 minutos por dia, 20 minutos por dia. Cara, é muito, eu acho isso, cara, um desafio na sociedade. Quem que falou que o que é melhor para você é fazer só 10, 15, 20 minutos? É a mesma é a mesma conversa sobre o que é longo prazo. Isso aqui é longo prazo. O que é longo prazo para você é diferente do que é longo prazo para mim. Então, pouco tempo para mim é diferente do que é pouco tempo para você. E aí eu vou te questionar. Exercício físico, qual é o melhor tempo? Qual é o melhor horário? É aquilo que o seu organismo se adapta melhor, cara.
aquilo que te faz bem, entendeu? Perfeito. Então, exercício físico, o melhor que se adapta ao teu cenário, ao teu contexto, é o que é o melhor para você e ponto final. Ah, mas eu faço 30 minutos por dia, isso te satisfaz? Tá ótimo. A gente tem que parar de tentar padronizar as coisas, tudo, exatamente tudo, para poder ganhar escala. Porque é isso que esses caras estão fazendo. Uhum. Ele vira para você e fala que 1 hora de exercício não é necessário mais, porque ele quer ganhar escala na venda do produto dele, dizendo que 10 minutos por dia é suficiente. Ele está trabalhando na preguiça do ser humano. É muito Em mais linha fácil você com o que a gastar 10 minutos do que você gastar 1 hora, né? Em linha com o que a gente falou aqui. São aqueles que usam dos instintos mais baixos e animalescos do ser humano, que é o conforto, que é não querer fazer esforço, e aí eles escalam isso, ganham em cima das vulnerabilidades. Exatamente. Para ganhar escala, você tem que falar o que o outro quer ouvir e atuar no emocional dele, não na razão dele. E o emocional é isso, né? E fica aí sua dica, então, para a gente melhorar esse mundo. O que há de errado com o mundo? Eu não sei, mas tem como a gente melhorar. E o que você falou é muito legal e interessante de um outro pensamento meu sobre a ciência. Muita gente pró-ciência não aplica os métodos científicos em sua própria vida. Igual você disse, pô, entende os seus padrões, entende o que faz bem para você, e isso requer tempo e investigação. É uma ciência de si mesmo. As pessoas não querem. As pessoas não querem aplicar a ciência em sua própria vida. Verdade. É justo. É mesmo, cara? Ou o que eu falei não tem nada a ver, ou o que eu falei fez você refletir muito. Um dos dois. Tô pensando. Os caras não aplicam a ciência em sua própria vida. Investigar, conhecer. Quais caras? Olha os caras que moram aqui do lado, vizinho aqui. Quais caras não aplicam a ciência em sua própria vida? As pessoas, geralmente, né, a massa, a coletividade. Quem compra esses serviços padronizados, para mim, é a pessoa que não quer fazer uma investigação em si mesmo e descobrir aquilo que é mais efetivo para si. A ciência da sua própria individualidade. Fez sentido. Agora captei vossa mensagem, mestre. Agora faz total sentido. Eu só peguei a ideia simples que você falou, de cada um entender os seus limites, e compliquei ela falando da ciência, da individualidade. Porque quando a gente fala, olha o que é a conexão e a interpretação humana, né? Quando você fala de ciência, o que esse cara está falando de tecnologias, de novas ciências, de pesquisas em laboratórios? É o conceito investigativo. Você trouxe pela ótica de investigação, né? Isso. De reflexão. Perfeito, é isso. Perfeito. Mas eu usei ciência porque é bonito, é um bom nome. Entendi. E aí complicou o universo, aí você dificultou a comunicação com as pessoas do outro lado da câmera. Pelo contrário, na verdade, os nossos ouvintes, quem chegou até aqui é a pessoa que pensa, rapaz, na hora que eu falei ciência, que falou, opa, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, exatamente. É isso, meu caro. Mais algum wrap-up aí, ou seja, do final? Porque para mim é isso. Não, para mim é isso. Achei legal também, foi um bom tema. E vamos tomar cuidado com a abundância em nossas vidas. É isso aí. Tudo em excesso faz mal. Como diria um chefe meu, quem abunda não redunda. É mesmo? Agora, eu ia fazer um comentário maldoso aqui, que o cara é chefe, né? Então, ele deve estar entre os piores. É mesmo, você foi atacado de graça no finalzinho aí, Não, velho, é chefe. Não é você, velho. O seu chefe, não é você, pô. A gente não tá falando que os piores chegam... Que os piores chegam ao poder? Então, esse aí deve estar entre os piores chefes que você teve. Meu Deus, que... Não, se não fizesse muito tempo, eu não falaria. Entendi. Ele já era bem velhinho, não sei nem se ele tá mais entre nós. Espero que sim. Espero que sim, mas não fale mais isso. Espero que sim, mas tem evoluído, parou com esse quem abunda não redunda. Com essa frase de efeito reverso, ao invés do cara ajudar, ele atrapalha. Meu Deus, cara, é melhor ficar calado. Vamos encerrar esse episódio, galera. Vamos, valeu, aquele abraço.